Olá, você que está em casa acompanhando a gente, que tarde maravilhosa, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao painel de inovação da Bradesco Seguros. Você que nos assiste aqui pelo Live BS, seja bem-vindo, bacana conversar com você, é muito bom ter você aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente segue também com a nossa transmissão para o YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Quero dizer para você antecipadamente que o nosso evento conta com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, se você conhece alguém que prefira acompanhar nosso evento também com tradução simultânea, não deixa de mandar o link do nosso evento para ele, mandar o link do nosso Live BS. Eu sou Edson Mackenzie, meus amigos me chamam de Mac, então sintam-se à vontade, confortáveis para conversar comigo e me chamar de Mac, porque eu vou acompanhar vocês hoje durante essa tarde num bate-papo muito atual. Afinal, as transformações decorrentes da inovação estão em todas as áreas. E é claro que ela chegaria também ao mercado de trabalho. São dezenas de novas profissões, novas maneiras de exercer e organizar as profissões que já existem e novas exigências na formação do mindset de todos nós. Afinal, quem é o profissional do futuro? Para tentar responder a esta pergunta, estarão comigo daqui a pouco a diretora da Bradesco Seguros, Valdirene Secato, o CEO ativista do Grupo Gaia, João Paulo Pacífico, a líder de inovação na Startse, Isabela Pugliese, e a líder de indústria e gerente de parcerias do LinkedIn, Renata Fontana. Vai ser um debate, vai ser um grande debate, eu tenho certeza que você vai adorar. Para começar, deixa eu me apresentar a vocês, né? Eu sou Edson Mackenzie, investidor de startups, empreendedor, tenho uma carreira hoje focada em ajudar empresas a ganhar escala global, mas principalmente para ajudar as empresas a serem mais humanizadas, ajudar as empresas a crescer. Hoje as startups estão presentes no dia a dia e as startups vêm capitaneando todo esse processo de transformação. Então, sou muito feliz, estou muito grato de estar aqui hoje com vocês e vai ser um prazer ser esse facilitador dessa conversa. Para começar as atividades dessa tarde, em grande estilo, para dar as boas-vindas a toda a nossa audiência, você que nos acompanha, peço a todos vocês que interajam com a gente pelo chat do Live BS, dando chuva de emojis para a nossa diretora de RH da Bradesco Seguros, com vocês, Valdirene Secato. Bem-vinda, Val! Olá, Mac, então, tá? Vou te chamar de Mac. Mac, tudo bem? Como vai você? Ótimo, muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Bom, meu agradecimento especial para a Isabela, para a Renata e para o João, que estarão aqui comigo hoje no nosso segundo painel, que a gente vai tratar a cultura de inovação. Afinal, quem é este nosso profissional do futuro? Temos muitas experiências aqui hoje, faremos muitas trocas para levar para todos nós aí conhecimento e a gente poder, de alguma forma, ampliar esse nosso horizonte, desse nosso futuro e desse nosso profissional, que tanto nos desafia, com tantas modificações. A Bradesco Seguros, ela investe em todos esses programas e práticas que estimulam a inovação, a inclusão e a colaboração entre diferentes gerações. Aqui temos 4 gerações. Nosso foco na transformação digital e no desenvolvimento da capacitação de todo o nosso quadro de funcionários e todos os nossos parceiros para essa mudança de mindset. Então, esse painel tem esse objetivo. Então, Mac, está com você. Muito obrigada, é um prazer enorme, uma honra estar com vocês. Ô, Val, muito obrigado ter você com a gente aqui, acreditando no nosso trabalho. É importantíssimo e primordial. Obrigado também. Então, vamos montar esse painel, porque a gente está aqui para conversar, e uma conversa como essa a gente não pode atrasar. Quero falar para vocês agora o nosso próximo convidado. Ele é engenheiro, especialista em securitização, fundador do Grupo Gaia, uma empresa que movimenta mais de 16 bilhões de reais em operações financeiras e com a missão de desenvolver empresas felizes, saudáveis e com propósito. A Bicorp, reconhecida como Best for the World, tem como principais pilares a felicidade e o impacto socioambiental. Em 2014, ampliou o alcance positivo do grupo ao fundar a Gaia Mais, ONG de educação socioemocional, que já impactou mais de 11 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
e professores da rede pública. Para compartilhar os aprendizados e ideias por um mundo melhor, tenho a honra, o orgulho e o prazer de convidar o João, que é palestrante, autor do livro Onda Azul, apresentador de podcast Felicidade Limitada e Bitalk, colunista de A Tal Felicidade da revista Veja São Paulo e também top voice no LinkedIn com mais de 460 mil seguidores. Pacífico, João, vem com a gente, obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mac, uma grande honra, um privilégio estar aqui com vocês, estou muito feliz de compartilhar essas ideias, pensamentos, com toda a turma da Bradesco Seguros também, muito obrigado, Val, a Isa, a Renata, que vão estar aqui com a gente compartilhando conhecimento, e um agradecimento especial para o Marcos Oliveira, que está fazendo o sinal de Libras aqui. Eu achei muito incrível isso, essa inclusão, essa preocupação que a Bradesco Seguros está tendo com quem está assistindo a gente. Então, estou muito feliz de estar participando desse evento. Espero que faça as pessoas refletirem, enfim, que levem que tenhamos bons momentos aqui na próxima hora e meia. Obrigado, João. Obrigado também você citar o João, porque nesses tempos onde a gente tem eventos virtuais, uma das coisas que eu mais gosto de ensinar para as pessoas são a salva de palmas em língua brasileira de sinais, que é nesse símbolo aqui, ó. Então, se você estiver hoje numa reunião online, se quiser aplaudir, não deixa de aplaudir assim, que você vai estar também homenageando a segunda língua brasileira oficial, né? Que além do português, nós também falamos a língua brasileira de sinais. Obrigado, João. Sempre bacana poder te ouvir. Bom, se já é um desafio entender o novo mercado e o perfil de profissional que ele exige, imagina então preparar as pessoas para ocupar essas vagas. Mas tem gente boa pensando nisso, viu? A nossa próxima convidada é formada em comunicação social, pós-graduada na Universidade de Milão e com especialização em liderança organizacional pela Fundação Getúlio Vargas. Depois de empreender em 2 negócios próprios, entrou no mercado financeiro e em 2015 passou por empresas como XP Investimentos e Mongeral Aigon. Desde 2018 está com o time da Startse, que se define como uma escola de negócios para quem quer transformar o seu futuro. Hoje já soma mais de 80 mil alunos no Brasil. Hoje ela também é sócia e lidera a área de transformação digital e inovação para o mercado financeiro e varejo. Vamos dar uma chuva de emoji e nos conectar com Isabela Pugliese. Bem-vinda, Isabela, seja bem-vinda. Obrigada, gente, super boa tarde, um prazer imenso estar com essa turma aqui de peso, né, responsabilidade. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Esse assunto é sempre bom e com essa turma aqui eu não tenho dúvida que vai ter conteúdo e repertório pra caramba aí pra gente ajudar quem tá assistindo a gente. Legal, Isa, legal. Eu sou um grande fã da Startse, adoro todo mundo. Lá o Benvenuti, o Júnior Borelli, todo mundo, um beijo para todos vocês. O trabalho que vocês fazem é realmente incrível. É sempre muito bom acompanhar tudo que vocês fazem bem de pertinho, viu? Obrigado por estar com a gente. Obrigada a vocês. Legal. Para completar o nosso debate, vamos entender também a experiência da maior rede social, profissional, focada em gerar conexões e relacionamentos. É claro que eu estou falando da minha queridinha, da rede que eu também estou crescendo lá, estou devagarzinho. Quem sabe um dia eu chego aí nesses top voice também com vocês. Hoje, quem vai conversar com a gente agora, ela que é líder de indústria e gerente de parcerias de empresas com a agência publicitária, que se especializou em comunicação e marketing profissional com 20 anos de experiência em vendas, atuando em grandes empresas de mídia brasileiras e multinacionais, como UOL, AOL e Abril. Ela se dedicou também nos últimos 6 anos à indústria de finanças do governo, nessa empresa que eu quero falar para vocês, que é a queridinha de muitos profissionais, que é o LinkedIn. Ao longo desse período, recebeu diversas premiações por performance, liderança e por garantir a excelência no atendimento a alguns dos maiores anunciantes do Brasil. Entre suas motivações, a preferida é transformar dados em histórias, que facilitem o entendimento de ideias e estratégias e viabilizem parcerias de longo prazo. Senhoras e senhores, com todo carinho, quero convidar aqui Renata Fontana, seja bem-vinda! Muito obrigada, Mac. Olha, a apresentação dessa aqui só aumenta a minha responsabilidade. É um prazer, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite feito pela Bradesco Seguros. E a responsabilidade é grande, temos aqui um time de peso, como a Isa falou. Espero poder contribuir aí. E esse tema profissional do futuro é um tema que eu gosto bastante,
além da minha atuação no LinkedIn, estudo bastante, me interessa, então espero poder ajudar as pessoas aqui, abrir os horizontes, enfim, e com certeza também vou aprender muito aqui, né, ouvindo os outros convidados, enfim, a própria Val. Obrigada, viu? Nós que somos gratos pela tua presença, Renata, e uma das coisas que eu mais gosto em eventos como esse, também no próprio LinkedIn, é a troca que a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente pode ensinar, a gente acompanha os amigos, endossa e também aprende com eles. Muito obrigado também por você estar com a gente aqui. Bom, pessoal, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, mas nós queremos também a participação de cada um de vocês aí na sua casa. Mandem suas perguntas pelo chat da nossa plataforma aqui, o LiveBS. Vai ser muito legal saber tudo. Se vocês continuarem com a gente, interagir, se vocês ouvirem alguma coisa que vocês gostarem, não deixem de escrever também no nosso chat. Cada vez que vocês escrevem com a gente, é muito legal para a gente saber, tá bom? Então, interajam com a gente, vai ser legal, porque isso ajuda muito a gente a desenvolver e fazer um evento muito bacana. E daqui a pouco, nós também vamos fazer perguntas para vocês. É isso mesmo, nós vamos usar o Mentimeter. Muita gente já conhece, e quem ainda não teve a oportunidade de usar, pode ficar tranquilo, é bem facinho, e na hora que a gente for usar, eu vou contar isso para você, tá bom? Então, vamos começar aqui com algumas perguntas já selecionadas pela produção, que a gente já tem aqui para vocês. A primeira eu quero mandar logo para o João, né? O João aqui, vamos então começar com o João, com o nosso CEO ativista aqui. João, é o seguinte, o futuro é hoje. A gente vive hoje uma corrida constante para atualização e qualificação. Pensando nisso, eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é a seguinte. Na tua opinião, João, quais habilidades precisarão ser desenvolvidas para ser um bom profissional? Não é uma pergunta básica, assim. O que a gente precisa ter para ser um bom profissional? João, vamos de novo, porque a gente está aqui, você está com o microfone mutado. Agora, eu sei que para ser um bom, talvez o primeiro passo para ser um bom profissional é conseguir equilibrar a ansiedade com a vontade de fazer, né? Vamos lá, para você, pode responder. Legal, eu diria até que para ser um bom profissional hoje, você tem que saber usar as plataformas digitais, tirar do mudo quando for sua vez de falar e colocar no mudo quando o outro estiver falando. Mas... olhando de aqui para frente, para o futuro, acho que um cenário é legal a gente entender, que ele não é ruim, mas ele é real, que é o que as pessoas chamam de VUCA. Né? Se você não ouviu falar VUCA, o que é? É um mundo volátil, é uma tradução do inglês, né? Mas é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Fala, poxa, mas o mundo é VUCA, é volátil, incerto, socorro, o que vai acontecer? Gente, isso não é problema nenhum. Isso não é problema, é só você reconhecer que as coisas são assim. Né? Há pouco mais de 10 anos não existia rede social. E se você ficasse travado naquilo, certamente você ficaria para trás. Então, tendo essa noção de que sim, e é bom que o mundo seja volátil, certo, complexo e ambíguo, eu vou dividir essa resposta, Mac, em 3. Tá? Acho que 3 aspectos que nós como profissionais devemos ter um carinho especial. Começando a relação com nós mesmos. A gente está entendendo a importância do autoconhecimento. Sim, porque a gente veio, enfim, está no mercado há 20 e poucos anos, tal, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal, mas a gente está entendendo cada vez mais a importância do gerenciamento emocional, da concentração, de você ter consciência do que você está fazendo, você aprender a aprender, a importância do propósito. Então, o primeiro ponto é esse, autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, você conhecer melhor a você mesmo, melhor você vai ser um profissional. Por quê? Porque você só consegue dar aquilo que você tem. Né? E uma das coisas principais nisso é o aprender a aprender. E uma outra que eu não falei também é criatividade. Legal? Então, aprender a querer aprender, ter criatividade, se conhecer, gerenciar as próprias emoções, isso é fundamental para lidar nesse mundo, porque o mundo é incerto. E aí você vai ter desafios que você não faz ideia quais sejam eles, você não sabe. Mas se você tiver um bom autoconhecimento, certamente você vai lidar muito melhor com esse mundo daqui a 10, 15 anos. Né? Legal, então primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo, relacionamentos. O ser humano é um ser relacional. E a gente percebeu agora na pandemia o quão relacional a gente é, quando a gente sente falta das pessoas, né? De encontrar alguém, de abraçar alguém. Nós somos seres relacionais. Estamos agora aprendendo a conviver distância física e relacionamento social.
através dessas ferramentas, como essa aqui. Estamos em várias pessoas conversando como se estivéssemos presencialmente. Mas é importante a gente aprender a lidar com o outro. Sim, como líder ou como liderado. E aí tem várias ferramentas, como, por exemplo, a comunicação não violenta. Que quando você entende, você se aprofunda nisso e fala, nossa, uau, você vai entender melhor o outro ser humano, vai se entender melhor, e aí você vai conseguir nutrir relações saudáveis. Olha que coisa bacana, nutrir relações saudáveis. Porque a área técnica ela é fundamental, mas não adianta cada vez mais você ser um bom técnico e uma pessoa ruim de relacionamentos. Então, legal, primeira parte que eu falei, autoconhecimento, você com você. Segunda, você com o outro. E terceira, seguindo a lógica do livro muito legal chamado Triplo Foco, do Daniel Goleman. A terceira é o sistema. Você entender cada vez mais como o sistema funciona. Né? Como nós estamos interligados. Nossa, o que é isso? Sim, a gente percebeu agora, em um exemplo bem ao nosso alcance, o como o mundo está interligado. Esse vírus começou em Wuhan, na China, há, sei lá, 10 meses atrás. E olha como o mundo está interligado. E quando você entende isso, você entende de todas as formas, seja para a saúde pública, como para os negócios. E aí, quando você entende isso daqui, você começa a entender fora da sua caixinha. Não adianta só eu ser bom de Excel, por exemplo. Poxa, deixa eu entender qual é a conexão do que eu estou fazendo com o propósito da empresa. Como que é a minha parte nisso tudo? Então, minha resposta, reduzindo, é autoconhecimento, você com o outro e entender o sistema todo. Obrigado, João. Obrigado, é bacana a sua resposta. Quero até perguntar para a Rê se ela tem algum complemento, e o que eu percebo na tua resposta é que a gente tem que observar que existem 3 coisas no geral, né? Autoconfiança, autoconhecimento e autorresponsabilidade. É esse conjunto de coisas que você falou que são muito interessantes. Rê, algum complemento? Bom, primeiro, realmente um complemento, concordo tudo que o João disse, né? São skills necessários. E o que eu posso acrescentar, na verdade, é sobre a capacidade de aprender constantemente. Isso ficou muito claro, principalmente nesse momento de pandemia. Quando a gente pega lá todas as habilidades, né, a gente no fórum global que nós tivemos em janeiro do ano passado, foi citado os 10 skills necessários para os profissionais do futuro, que os profissionais deveriam ter até 2020. Pois é, nessa velocidade que o mundo hoje caminha, né? Você tem a tendência para o futuro daqui a um ano. E como que as pessoas vão se preparar nessa velocidade, se reinventar. Então, a capacidade de aprendizado é fundamental, de aprender coisas novas o tempo todo, e isso vai ser para todos os profissionais. A vida inteira você vai ter que aprender novas coisas relacionadas à sua profissão, e inclusive aprender uma profissão nova, porque muitas profissões que vão surgir aí nos próximos anos, elas vão desaparecer também antes da sua carreira terminar. Então você vai ter pessoas com carreiras diferentes ao longo da sua vida profissional, e até porque as pessoas vão viver cada vez mais. Então a capacidade de aprendizado constante, inclusive ela foi necessária durante a pandemia, ela é necessária, né? A pandemia ainda vai continuar, esse isolamento social, a gente está vendo uma segunda onda na Europa, enfim. Então, o próprio Bill Gates disse semana passada que vai piorar ainda antes de melhorar. Então a gente vai passar bastante tempo ainda entendendo como viver nesse mundo novo, e depois com as consequências, né? Depois como esse mundo vai ficar, com que cara ele vai ficar passada a pandemia. Uma outra coisa é a capacidade de lidar com problemas complexos, de resolver problemas complexos e novos, que esse momento está sendo ótimo para todo mundo exercitar. Hoje todo mundo, né? O próprio João citou como o mundo, falou que o mundo tá conectado. Todo mundo, a pandemia ela trouxe uma coisa muito boa, né? Todo mundo ficou do mesmo jeito. Esse é um problema global. Todo mundo está na mesma situação. Cada um na sua realidade teve que mudar a sua vida, a sua rotina. E isso não foi opcional. Então todo mundo tem um problema complexo ou vários para resolver. Esses são os 2 que eu somaria aí a resposta do João para o profissional do futuro, que na verdade, como você bem disse, né? É agora, é já. Quando o João falou sobre o mundo VUCA, eu me lembro que fiz uma apresentação há cerca de 2, 3 meses para o time, onde eu falava
de alguns conceitos, né, do futuro, que era o VUCA, o profissional do futuro, os skills do profissional do futuro, e o que a pandemia trouxe o futuro é agora. A gente vai ter que lidar com essas questões que a gente achava, as empresas estão lidando hoje com a questão do home office, por exemplo, que muitas postergaram e, de repente, tiveram que se adaptar numa velocidade inimaginável e se adaptaram. Então, o que a gente está vivendo hoje é a impossibilidade de postergar. O futuro é agora. Exatamente, o futuro é agora. Acho que essa é a melhor definição. E ainda, falando dessa coisa de futuro, o futuro é agora, o futuro é daqui a pouco, a gente também tem vivido aí, nesses últimos tempos, essa questão do velho normal, novo normal, agora novo normal. E eu quero perguntar para a Renata, perguntar para a Val um pouco sobre essa coisa agora, que deve estar sendo um gigantesco desafio atender a todas as pessoas, né? Você hoje, como diretora de talento, de RH da Bradesco Seguros, entender tudo isso que está acontecendo, né? Porque independente se é o novo normal, o velho normal, cada um fala do novo normal, o pós-normal já é uma realidade, né? Então, Val, eu quero te perguntar uma coisa, como que as empresas do futuro podem se preparar e principalmente como vocês estão se preparando para esse futuro que começa hoje, já como a Renata falou? Exatamente isso, Mark. Na verdade, assim, como você falou, a gente já está vivendo, né, esse processo antes da pandemia. E com a pandemia, a gente acelerou, né? A gente, de verdade, foi aprendendo com ela e a gente hoje vive uma realidade diferente, né? Então, acho que a gente vivia aí algo bastante já transformador e que, com isso, a gente teve que acelerar dentro de cada empresa os seus processos. Então, essa aceleração na transformação digital, que ela tem que passar pela mudança cultural, né? A gente capacita as equipes, a gente provoca nessas capacitações os novos pensamentos, essa mudança de mindset. A gente precisa de verdade, como a gente já comentou aqui, a gente tem que ter o hábito do autoconhecimento, a gente precisa aprender a desaprender para aprender. Então, tudo isso desafia a todos nós, né, como seres humanos, porque o ser humano ele está no centro dessa transformação, deste futuro, somos o que as pessoas de verdade traz para a mudança. Então, esses novos modelos de trabalho, eles vão exigir uma transformação estrutural nas empresas. As estruturas tendem a ser muito mais horizontalizadas, né, com menos hierarquia, o profissional com muito mais autonomia. A gente falou aqui com o João e com a Renata do que seriam aí as novas competências desse futuro, e elas passam por, de verdade, você ter o autodesenvolvimento, você ter a sua autogestão, portanto, menos hierarquia. E os líderes, né, nesse novo modelo de gestão, que também prevê esse futuro que a gente, inclusive, já está vivendo, como a Renata falou, o home office levou a gente a buscar uma capacitação com a liderança em tempo de pandemia, de uma transformação bastante grande, porque tirou o olho no olho, tirou a proximidade física e um modelo de gestão por relação de confiança, por controle de produtividade nesse novo teletrabalho que já está numa realidade que ela não sai mais, né, dos nossos modelos de gestão. Então, o futuro também passa pelo líder e por essa transformação cultural e essa relação de confiança e uma nova forma, novos modelos de trabalho que estão surgindo. E esse futuro, todo esse conhecimento e tudo isso que a gente está falando, é para que a gente de verdade consiga transformar, ter a cultura transformada, ter os modelos digitais, tendo o cliente no centro das decisões. Então, esse futuro das empresas, esse futuro do capital humano, é para que a gente atenda a necessidade do cliente se antecipando a ele. E se a gente não tiver aberto a essas competências que o João comentou, ao que a Renata acrescentou, e esse modelo de transformação ágil, que passa por muito mais habilidades e necessidades e competências, que eu falo que além de competências são comportamentos, né, do ser humano, de transformação, é o ser humano disposto a assumir risco, é a empresa disposta a mudar, é o gestor tendo uma relação mais próxima com o seu liderado, e essa transformação toda disruptiva para frente. Mas, com certeza, a gente já está vivendo ela, Mark, assim, a gente já está, de verdade, com isso mais acelerado na pandemia, mas já era algo necessário, que se tornou fundamental
e é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vive para frente um modelo híbrido de teletrabalho, mas com essas competências, com certeza, fundamentais para o nosso futuro. O que eu percebo nessa explanação de vocês é que a gente precisa ter cada vez mais a aprendizagem ativa e constante. E isso está em todas as áreas. Antigamente a gente levava isso apenas para o executivo, a pessoa que estava na posição de liderança. Hoje, por exemplo, a professora da escola das minhas filhas, que nunca colocou o rosto numa câmera, ela teve que aprender a mexer no computador e aprender a dar aula para crianças de 5, 6, 7 anos online. Então, é toda uma adaptação. Quero aproveitar esse gancho e perguntar para a Isabela, porque hoje a gente percebe que a gente acabou de ter aí a ascensão de mais um unicórnio, e a gente percebe também que na Startse a gente consegue olhar, e vocês estão sempre reportando o futuro, né? Reportando esse futuro que começa hoje. Quer dizer, que para a gente começa hoje, para vocês começou ontem à noite, ou então anteontem já, que vocês já estão traduzindo e comunicando. Para você, Isabela, na tua opinião, como que essas empresas também podem se preparar para esse futuro? Ou para esse agora, né? O futuro já não é mais futuro, né? Agora já é o agora mesmo. Mas bem o que você falou, porque a gente tem sede no Vale do Silício, na China, e a gente tem um hub em Israel. Então, no fim, a gente acaba quase que numa viagem ao tempo, diariamente, acessando coisas que nem todo mundo tem, infelizmente, nem todo mundo tem o acesso diário como a gente. Então, é uma loucura mesmo a gente lidar com tudo isso. E muito assim, sem querer chover no molhado também, mas para mim, tanto você como profissional, mas também uma empresa, para você lidar com o novo normal, lidar com o futuro, lidar com agora, se manter competitivo, seja lá o que for, você vai ter que aprender. É o lifelong learning. Então, a sua única... tem muita empresa que chega aqui e fala, Bela, o que eu faço? Qual que é a resposta disso? Não sei qual a resposta. A tua empresa, quem conhece é você. Não você é o que vai entrar na tua empresa e falar a tua resposta. Assim, o que eu posso te dizer é que você, enquanto profissional e enquanto empresa, você tem obrigação de, do lado de dentro, ser o medtech, né? Você tem que ser lifelong learning, você tem que ter repertório para tomar a tua melhor decisão. Qual vai ser a tua melhor decisão, eu não sei, mas você tem que ter repertório para poder tomar essa decisão. Então, antes, para você se manter competitivo ou atual, você tinha que saber tudo do teu mercado. Agora sim, você saber tudo do teu mercado não muda. Você tem que saber tudo de tudo, né? Você tem que saber um pouquinho do que está acontecendo no todo, assim. Você tem super apps chegando, você tem o Uber, mas o 99, ele é uma fintech ou ele é um mobitech? Ou ele é um super app? Ele pode tirar, eventualmente, clientes de um banco, já que ele tem um sistema de pagamento diferente. Então, para você entender toda a dinâmica de como se manter competitivo, atual, relevante, você vai ter que entender um pouquinho de cada coisa. Você não tem que ser um expert em inteligência artificial, mas você tem que entender que a inteligência artificial vai impactar teu negócio, está impactando a tua vida, e no mínimo você tem que saber o direcionamento que tomar ali quando você tiver uma decisão que venha de encontro com inteligência artificial. Então, enfim, é o lifelong learning. Sem querer fazer propaganda nossa, né, porque a gente é uma empresa de lifelong learning, mas é de fato que a gente acredita, assim, é ter repertório para tomar melhores decisões, pessoas e empresas. Muito bem, muito bem. É um pouco também isso que você falou sobre o mercado que o João trouxe muito bem, né? A gente precisa utilizar uma estratégia militar para poder enfrentar o mercado de trabalho, que o VUCA ele é uma estratégia que foi desenvolvida pelo exército americano para ir para a guerra, para poder trabalhar nesses ambientes incertos, ambíguos, e agora a gente tem que trabalhar no dia a dia. E hoje o profissional, o que eu entendo que você falou é que o profissional ele tem que ser long life learning, mas ele também tem que ser o profissional T-shaper, que a gente fala muito, né? Você falou dos Estados Unidos, eu lembrei isso também, o que é o profissional T-shaper, que é o profissional, ele tem acesso a todas as áreas, mas ele se aprofunda num canal específico. Então, ele tem uma grande especialidade numa área específica, mas, ao mesmo tempo, ele
transita muito bem em muitas áreas. E é por isso que eu quero perguntar para a Renata, já que a gente percebe esse trabalho da Startse, mas a gente também percebe que, por exemplo, existe uma mudança do comportamento do profissional também. Eu mesmo não atualizo mais o meu currículo. Hoje eu estou trabalhando numa empresa muito legal e essa empresa me encontrou pelo LinkedIn. Assim, a empresa é uma empresa americana, a gente trabalha investindo em startups, eles queriam encontrar um profissional no Brasil que pudesse encontrar startup. Eu não mandei currículo para ninguém, as pessoas me buscaram, me encontraram no LinkedIn e vieram falar comigo. E aí pergunta para você, Renata, olhando para esse profissional, a gente falou bastante das empresas e como as empresas têm que se posicionar, mas as empresas são feitas de pessoas, e se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Então, para você, Renata, como que as empresas estão desenvolvendo os seus colaboradores para essas skills do futuro? Bom, na verdade, as empresas, primeiro de tudo, né, elas precisam estar preparadas para sobreviver nesse novo mundo. Então, as empresas que devem ser mais bem sucedidas, né, é valorização dos seus colaboradores, preocupação com as pessoas, preocupação com o ser humano, empatia, né? Esse é um skill importante, na verdade, para o ser humano em todo o tempo, a todo tempo, mas ele tem, agora nesse momento, entender o que cada um está vivendo, né? Essa nova realidade é muito importante para que você continue conectado com as pessoas, sem ter a presença física, né? Então, entender como é que essas pessoas estão. Algumas ferramentas ajudam bastante as empresas nesse mundo virtual, que é usar as plataformas de learning. Ou seja, as plataformas de estudos online, elas começaram a crescer a partir de 2012, enfim, né, isso das instituições de ensino. Mas hoje você já tem uma série de ferramentas e possibilidades no mercado, e o próprio LinkedIn também oferece essa solução, mas independente aqui, enfim, não estou aqui para vender a solução do LinkedIn, mas para dizer que tem opção no mercado. Essa é uma boa maneira de possibilitar que seus profissionais consigam continuar se capacitando no tempo deles, né, dentro da realidade deles. Essa é uma forma ágil de qualificar o seu time. Uma outra questão é realmente a preocupação, as empresas, né, elas precisam cada vez mais mostrar como elas cuidam dos seus colaboradores, né? Isso vai ser uma grande tendência já em RH, as pessoas se preocuparem com o que a empresa faz, como ela está no seu ambiente de trabalho, e não só sobre que produtos ela vende, mas que causa ela realmente está verdadeiramente, genuinamente engajada. Então, isso também é importante para dar propósito e sentido para as pessoas que estão dentro da empresa, entender realmente o que elas estão fazendo ali, qual o caminho que aquela empresa está seguindo, e para atrair talentos. Então, o futuro, na verdade, né, a gente vê esse movimento da cobrança da sociedade, que as empresas se engajem e também sejam parte da solução, né, das questões sociais. Isso tudo a gente já começa, já vê aí pelos movimentos todos que a gente teve nos últimos meses. E também a diversidade, ela é importante, tanto do ponto de vista até para a criação, né, para atendimento dos clientes, para a experiência dos profissionais, e também para promover a inclusão de pessoas que não têm hoje tanto acesso às oportunidades. Essa questão, na verdade, essa é uma dos benefícios, uma das coisas positivas da pandemia, porque ela tira uma série de desculpas aí de que você não tem acesso a essas pessoas, você não encontra. Hoje, a gente já sabe que o trabalho remoto funciona e você pode acessar essas pessoas, não tem mais essa desculpa de não ter a presença física ou a proximidade dessas pessoas. Então, esse ambiente, na verdade, para preparar e cuidar das pessoas nesse momento, né, e no futuro. Obrigado, Renata, excelente explicação. E uma coisa que a gente percebia também, tem até um texto que uma vez eu publiquei no próprio LinkedIn falando que fingir que trabalha às vezes é tão bom do que trabalhar de verdade. É um texto, enfim, crítico e sátiro, porque muitas pessoas fingiam muito que trabalhavam no dia a dia. E o que eu percebi que no passado era que a gente tinha um profissional que trabalhava pra caramba e tinha outro que só fingia e conseguia às vezes ser até avaliado da mesma maneira. E o que eu percebo hoje,
que muitas vezes a gente contrata uma pessoa por sua hard skills e a gente acaba demitindo ela por suas soft skills. A gente contrata a pessoa porque ela é muito boa profissional, ela é muito, muito boa com financeiro, ou então ela é um bom desenvolvedor incrível, porém essa pessoa não sabe se relacionar e essa ausência de relacionamento atrapalha no dia a dia também da conexão. Por isso eu quero perguntar para a Valdirene como que tá sendo essa mudança dentro da Bradesco Seguros, porque... Val, assim, eu imagino que é uma empresa gigante, com tantas pessoas, e as pessoas, elas são, como o próprio João falou, são humanas, elas têm suas necessidades, têm seus momentos de fraqueza, e como é que vocês estão conseguindo manter a produtividade, manter todo o time engajado com esse distanciamento físico? Não, e você tem toda a razão, né? A gente tem um desafio muito grande, nós somos mais de 7.000 pessoas, e em uma semana a gente teve um cuidado muito grande com proteção à vida, e todos foram... de verdade, ao teletrabalho. E hoje, além disso que a Renata comentou, a gente percebe claramente que a inteligência emocional e o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal é fundamental para esse desenvolvimento desses novos colaboradores. Com toda certeza, hoje a gente vive uma geração que ela deixou de ser a geração do dever. Hoje ela se engaja pelo prazer. E isso que a Renata comentou, e eu concordo com ela, hoje o jovem ele vai buscar uma empresa, algo que tenha na vida dele um propósito muito comum a ele, que ele tenha de verdade uma identificação de valores, uma identificação do modelo sustentável, e ele quer esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, a hora que a gente olha para esse futuro, a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande, até pela companhia que naturalmente é uma companhia, né, a Bradesco Seguros, de proteção à vida, do futuro das pessoas, o cuidado com a vida das pessoas, com os seus bens. Então, a gente já tem este propósito enquanto companhia, e enquanto capital humano, ainda mais. Então, o que a gente fez aí, e a gente está buscando fazer o tempo todo, levar o autoconhecimento, levar essa condição dos nossos profissionais poderem ter conhecimento dele em si. Levamos aí diversas palestras ao longo desse período para que ele pudesse ter o equilíbrio emocional, a inteligência emocional bastante bem trabalhada e conseguisse ter, que a gente vai precisar ter enquanto empresa, soluções para isso, para sempre, né? A gente abriu aqui o Mindfulness, a gente abriu processos aqui de meditação. Então, eu acho que a gente está desenvolvendo outras formas de atingir as pessoas na sua capacitação e no seu desenvolvimento, que passa por essas novas competências e comportamentos também. São skills do futuro. Esses jovens de verdade, e nos desafia todos os dias, porque o conflito geracional passa por todos nós termos aí uma capacidade de entendê-los, né, e é um conjunto, né, a gente tem que aproveitar deles, essa geração jovem, as novas ideias, e eles levarem das gerações anteriores a experiência, o aprendizado, e eu acho que o consolidado disso tudo, ou seja, o diverso das opiniões e das gerações, é o grande futuro de todos nós, né? Muito bem, tá bom. Poxa, obrigado, Val. Obrigado. Eu estava aqui recebendo aqui pela Voz da Consciência, que nós também estamos ao vivo já no YouTube. Então, estava olhando aqui na telinha, tem uma outra telinha aqui que eu já vou mostrar para vocês, que eu estou recebendo aqui, já que tem muita gente interagindo, mandando perguntas, mandando as frases que a gente está falando aqui, falando de VUCA, falando de aprender a aprender, falando de aprendizagem, está todo mundo mandando muita interação, e também a gente já está com uma audiência também no YouTube. Então, quero agradecer também a audiência de todas as pessoas que estão acompanhando a gente no YouTube. Obrigado por vocês estarem acompanhando, compartilhando esse link aqui. Como a Val falou, até esse próprio evento, né, Val, já é uma entrega também para todo o time que está acompanhando a gente. Então, obrigado a você que está no YouTube também acompanhando a gente. Bom, seguindo aqui para a nossa próxima pergunta, nosso próximo tema é o seguinte. E essa agora vai para a Isabela. Isabela, é verdade que todo profissional será um dia um intraempreendedor?
A gente sabe que esse termo ele ainda é pouco conhecido, as pessoas ainda falam muito pouco nele, mas o intraempreendedorismo também é uma das bases para a transformação, para a construção de times mais eficientes. A gente percebe que grandes unicórnios e empresas estão crescendo porque elas têm intraempreendedores no seu time. Então, vem a minha pergunta. É verdade, então, que todo profissional vai ter que ser um intraempreendedor? Eu acho que já deveria, né? Eu não acho que tem que ser no futuro, eu acho que já deveria estar sendo. Assim, a gente que vive bastante o universo de startup, eu brinco que as pessoas falam, é uma delícia trabalhar em startup. Eu falo, gente, bom é trabalhar numa empresa consolidada. Trabalhar numa startup, a gente passa cada perrengue. Que assim, legal mesmo, a gente tem muito dinheiro no caixa para fazer as coisas. É que vocês acham bonitinho, porque a gente anda de tênis, porque a gente pode pintar o cabelo de azul. Assim, não é só isso, né? Mas, brincadeiras à parte, aqui na Startse a gente costuma dizer que a história do intraempreendedorismo, se puxar a pena, é o Startup Style. E o Startup Style, de uma forma mais tranquila, assim, sem se aprofundar muito, é você ter cabeça de dono e coração de estagiário, né? A gente tem uma sócia nossa que fala isso aqui. Cara, cabeça de dono, assim, pensa no todo, pensa nas pessoas, pensa no que é melhor para a empresa, e coração de estagiário é aquela vontade, aquela garra de fazer a qualquer custo, de conseguir, de não passar por cima das barreiras, né? Não ter medo de fazer. E eu acho que a história do intraempreendedorismo é um pouquinho disso, assim. Acabou-se a era do planejamento, comando e controle, isso não existe mais. E se você não tornar aquele ambiente como um ambiente onde você vai realizar os teus sonhos, quer dizer, aquilo é o meio de você realizar os teus sonhos. Você não trabalha mais para um chefe, você trabalha por você mesmo. Se você não entender que aquele ambiente é a tua empresa também, então assim, não é, eu tenho muito dinheiro, eu vou torrar, eu não vou fazer isso porque não é do meu business, isso aqui é do coleguinha do lado, assim. Esse cara, ele tende a morrer no mercado de trabalho, porque ninguém mais quer, entendeu? Não é mais o pensar fora da caixa, é jogar a caixa fora. Você tem que pensar como dono. Não tem essa, assim, né? Não existe mais. A gente aqui na Startse, eu tenho 34, e a gente tem uma turma de 20 anos, 18 a 20 anos, aí boa parte da equipe vai de 18 a 20 anos, e eu aprendo com eles, assim, ó, eles já nasceram empreendedores. Nasceram. Sim. Tem uma ideia muito diferente. Eu lembro do meu pai falando, no meu primeiro estágio na TV Bandeirantes, um dia eu cheguei em casa reclamando, porque eu tinha que ficar subindo e descendo, pegando fita, eu trabalhava no Jornal da Noite, eu tinha que ficar subindo e descendo com umas VHS, assim, com fita. E eu não faço faculdade para ficar correndo com fita. E eu lembro do meu pai falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não existe mais. Isso não existe mais, assim. Isso ficou tão careta hoje que o que a gente quer e o que a gente espera é efetivamente pessoas que tenham cabeça para ser sócio, que pensem na empresa, independente do tamanho, se é uma startup, se é uma grande corporação, se é o Bradesco, independente do tamanho, tem que pensar naquele negócio como negócio da tua vida. Tem que tratar as pessoas como se fossem as pessoas que estariam do teu lado pro resto da vida. Aquele é o meio de você conquistar os teus sonhos. Então, se você não pensar como um empreendedor, assim, o intraempreendedor é empreendedor. Você tem que pensar que a tua área, você é dono dela e você está empreendendo ali. Ali você tem que fazer acontecer, custe o que custar, sabe? Vai doer, vai ser às vezes bom, às vezes ruim, mas você tem que fazer acontecer. Então, acho que é obrigação, não do futuro, mas do presente. Penso igual. Bom, eu vou... João, você quer fazer um complemento rápido aqui? Porque eu tenho uma pergunta já pronta aqui para você. Se você já me deixar aqui, eu já mando ela para você. Você quer fazer algum complemento a esse ponto? Eu achei ótimo o que a Bela falou, e acho que é muito isso. As pessoas... Só um pequeno complemento. Entender que o trabalho é parte da vida. O que é isso? Porque antigamente, assim, você trabalha e depois você vai ser feliz. E o que ela falou quando você consegue, pensar como dono, quando você está olhando o seu propósito no trabalho, você está fazendo uma coisa que está construindo, esse olhar de dono, é que você está construindo a sua vida lá. Não é aquele negócio, trabalham 8 horas por dia e depois das outras horas eu vou viver. Não, você vai viver no trabalho. Então, quando você mescla tudo faz muito mais sentido, você vai ser muito mais feliz, você vai produzir mais, você vai estar com esse olhar
assim como a Isabela super bem descreveu. Se a gente está feliz, a gente atende bem. Se a gente atende bem, a gente vende mais. Se vende mais, os acionistas ficam felizes porque a empresa está dando lucro. Se os acionistas estão felizes, eles apoiam a diretoria a continuar levando o ciclo da felicidade. Acredito nisso também. Muito bom. Bom, gente, agora nós vamos ver o que o pessoal de casa está achando e quais são as profissões quais são as profissões que estarão em alta nos próximos anos e também as habilidades do futuro. Eu convido a você que está acompanhando a gente de casa agora, e convido todos vocês a pegarem seus celulares neste momento e se conectarem ao Mentimeter. O nosso QR Code está aqui na tela para você. Acessa esse link, vai ao nosso Mentimeter que está aparecendo na tela, se posicionando a câmera do seu celular. Assim você vai ser direcionado para o Mentimeter, que veja que são apenas 3 perguntas básicas para vocês. Responde para a gente aí, responde essas perguntas do Mentimeter, tá bom? Bom, vamos nessa agora aqui. Eu já tenho a primeira pergunta aqui do Mentimeter para vocês, né? Bom, a primeira pergunta já para vocês aqui, que é uma pergunta para o João, uma pergunta que vem que já está interagindo com a gente aqui no nosso chat, que é a pergunta da Aline France, e ela pergunta para o João o seguinte: falando em profissional do futuro, o que é mais importante, o hard skills ou o soft skills? A gente já até comentou aqui um pouco. Para mim, agora é com você, João. Obrigado, Aline, né? Isso. Obrigado pela pergunta, Aline. Para mim é bem claro o seguinte: o hard skill você tem que ter, ponto. Não adianta. Tem que ter. Isso é o básico, você tem que ter. Só que o que você tem que focar mais forte, desenvolver são soft skills, tá? Então, assim, não adianta, tem os dois lados, só vou olhar os soft skills, e aí não vou conseguir entregar um trabalho. Eu sou gente boa, o legalzão da empresa, tal, eu chego lá, comprei todo mundo gosta de mim. Aquela pessoa que, poxa, entrega, comando e controle, não vai porque ela vai ser, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm poder nas empresas. Então, um chefe que está lá, tal, ele não vai ser sustentado porque a galera não vai querer trabalhar para ele. E ele vai cair fora da empresa. Então, por isso é importante, sim, o hard skills. E isso é bem relevante, tá? Que quando a gente fala, a nossa ideia na Gaia, por exemplo, é contratar pelo comportamento, contratar pelos soft skills e aí melhorar os hard skills. Enfim, então você tem que olhar as duas coisas. Mas sem soft skills vai ser cada vez mais difícil a sua vida na empresa, tá? Então isso é muito relevante. E quem não tem muitas habilidades, essas soft skills, que são as habilidades, enfim, socioemocionais, não só vai ser mais difícil a sua vida na empresa, a sua empregabilidade, mas você vai ficar mais triste, porque você não vai saber lidar com todo esse mundo que a gente está vivendo agora. É uma dica excelente para isso. Eu tenho um livro que eu adoro, que é Os Primeiros 90 Dias. Ele é excelente também para comentar. Alguém quer complementar? Eu escutei um sonzinho aqui agora. Não, tá tudo bem? Podemos seguir? Então tá. Já quero chamar para a nossa tela agora a nossa nuvem de palavras aqui do nosso Mentimeter, que fiquei empolgado aqui, estou curioso para saber. A nossa primeira pergunta aqui do Mentimeter, que foi: quais habilidades serão essenciais para o profissional do futuro? Quais são as respostas? A gente consegue ver já aqui? Antes da gente seguir? Tá bom, porque o pessoal já está respondendo aqui ao nosso QR Code. Vamos então de novo para vocês aqui, ó. A nossa primeira pergunta: quais habilidades serão essenciais para o profissional do futuro? Eu quero só fazer um complemento que eu fiquei empolgado agora, que é o seguinte: a gente está falando muito das habilidades do profissional, e a gente percebe também que o profissional hoje ele está em busca não só do dinheiro, né? Às vezes, no passado a gente pensava, às vezes o profissional trocava de área ou trocava de empresa por 500, 600 mil reais, 2 mil reais a mais. Hoje em dia não mais. O profissional está em busca de 3 coisas específicas, além do dinheiro, que é o conhecimento e o reconhecimento. Então, quando a empresa consegue entregar para o profissional conhecimento, reconhecimento e também dinheiro, aí sim que eu chamo a atenção nas startups, eles acabam conseguindo desenvolver. Já temos as respostas, então, na tela que a gente posta para vocês, da nossa nuvem de palavras. Flexibilidade, que beleza! Olha só, deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver. Tem mais palavras aqui. Deixa eu ver se minha voz da consciência me ajuda nas palavras aqui, porque está bem pequenininho para mim aqui, porque a idade está chegando. A gente está falando tanto aqui da geração dos milênios, né? E aí eu fico às vezes lembrando da época da década de 90. Eu lembro que isso já foi há 30 anos atrás. Então, flexibilidade, relacionamento, inteligência emocional, criatividade. Então, a gente percebe aqui que são habilidades
inerentemente humanas, né? São habilidades que estão trazendo para a gente. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui para a Isabela, o que você achou aqui da nossa nuvem de respostas? Eu acho que o caminho é esse, e se a gente for pensar, assim, a gente saiu para a gente olha isso como futuro e acha muito diferente do passado, mas a gente vem de uma era que era indústria, né? Então, você tinha que trabalhar muito, você tinha que entregar muito, e quanto mais máquina você fosse, melhor, né? Tanto que a gente sempre falou o quê? No futuro a gente vai ser substituído por máquina. E hoje a gente fala exatamente o contrário, né? Hoje a gente fala, a tecnologia ela não vai te substituir, ela vai facilitar a tua vida, mas tem uma coisa que a tecnologia não consegue fazer, que é emoção. Então, não interessa o que for, ela não consegue ainda ser humana, ela vai ser para sempre uma tecnologia. E eu acho que é isso, né? A gente entrou agora numa era recentemente e a pandemia eu acho que agilizou muito assim, essa transformação em massa e talvez a abordagem dessa temática ainda mais forte, que é você ser um ser humano para estar em um lugar, né? Que é o João começou falando ali na primeira pergunta disso, né? De você, ótimo, você tem que ter todo o seu conhecimento, mas você tem que ter empatia, você tem que ter responsabilidade emocional também no teu trabalho, porque você trabalha com pessoas. Então, você tem que ser people first, você tem que ser mão na massa, mas pensando no coleguinha que está do lado, no teu cliente. Então, acho que a resiliência qualquer competência emocional vai ser indispensável para você se manter não só competitivo, mas para você se manter bem com você mesmo, né? Para ser um lugar legal. Com certeza. Obrigado, Isa. Val, como diretora de recursos humanos, essas palavras representam os humanos que Nossa, estão com representa você? muito, Mac, representa muito, né? A gente fala delas muito antes da pandemia, inclusive. Com toda certeza, se a gente não tiver preparado para esses software skills, a vida vai ficar bem difícil, né? E a gente tem que ter essas competências, esses comportamentos, porque eles são fundamentais. E a gente falou agora aqui da resiliência, a gente falou aí da empatia, e tem um que a gente ainda não falou aqui, que é a gente se colocar também como seres humanos que somos vulneráveis, principalmente as lideranças. Nesse movimento que a gente está vivendo, do jovem do futuro, do conflito geracional, ou da junção das gerações, se a gente também não tiver o líder empático, o líder vulnerável, e a gente tiver essa abertura de entender que todo mundo é passível de uma aprendizagem, que todo mundo é vulnerável, igual a pandemia nos colocou todos, exatamente todos, diante de um cenário absolutamente inesperado, e que se a gente não tivesse assumido essa vulnerabilidade, talvez a gente não teria colocado tantas soluções para tantas empresas, para tantas famílias, para tantas pessoas tão rápido. Então a gente precisa também ter essa competência que a gente não tinha comentado dela aqui, que eu estou sentindo falta de falar dela. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o ser humano, ele precisa estar no centro de tudo que a gente vai fazer, e ele precisa estar feliz, ele precisa de verdade encontrar esse caminho e essa felicidade para que ele realmente se sinta aí produtivo, com propósito e com capacidade de realização, né? Acho que esse é o nosso futuro. Muito mais que consumer centric, futuro presente, human né, centric. Max? Futuro presente já. Eu gosto de dizer sempre que o futuro está no passado. As pessoas ficam falando sobre customer experience, inteligência artificial, e aí quando eu vejo é a mesma coisa que o dono da bodega lá na Santana do Acaraú, no Ceará, fazia. Chegava e falou: ô, dona Moça, tudo bem, seu feijão está acabando, né? A senhora está querendo um pouco mais? Não, eu estou sem dinheiro. Tem problema não, pode levar, depois a senhora passa aqui e paga. Isso é para mim... Eu fiz um TED, eu fiz exatamente essa comparação, né? Que o futuro está no passado. Eu concordo 100% com você, Val. Obrigado pela consideração. Oi! Eu queria complementar aqui, até pegar uma fala da Bela, que ela disse que a gente, na verdade, passou aí por uma era, a Revolução Industrial fez com que a gente tivesse que virar máquina, né? Executar uma série de atividades repetitivas. E o que tem de oportunidade aqui nesse futuro é os humanos, a gente
poder deixar de ser máquina, né? O que tem de grande oportunidade é as pessoas poderem parar de executar trabalhos repetitivos e que não trazem nem esse conhecimento, né? Que não melhora a vida de ninguém, nem reconhecimento, atividades repetitivas, frustrantes, cansativas e que não ajudam o ser humano a se desenvolver, e que a gente possa deixar isso para as máquinas, para a tecnologia, e voltarmos a ser humanos. Então, a preocupação que as pessoas têm, os empregos vão desaparecer, outras oportunidades surgirão, e a gente precisa, obviamente, o caminho natural realmente a educação, para que todo mundo tenha acesso a essas oportunidades e possa exercitar a sua humanidade, né? E possa viver, como bem o João falou, viver o tempo todo no trabalho e na sua vida pessoal. A gente nem perceba mais qual é a diferença, né? Eu queria complementar. Concordo com você. Antes de você complementar, já vou pedir só para as pessoas que estão com a gente aqui. A gente adorou a interação de vocês no Mentimeter. Já vou pedir para colocar a próxima pergunta já no Mentimeter, antes de passar para o João. A próxima pergunta do Mentimeter agora para vocês é a seguinte: a gente quer saber um pouco mais de vocês agora, quais as profissões que vão se destacar no futuro. Aí você escolhe a resposta. A primeira é especialista em experiência do usuário cliente. 2, profissional de marketing digital. 3, profissional de direito digital. 4, analista de Big Data. E 5, engenheiro ambiental. João, pode complementar agora com você. Enquanto as pessoas estão votando, vai ser excelente te ouvir. Legal. Não, é uma coisa que eu me aprofundei ano passado, que eu achei super interessante e eu queria compartilhar com vocês. Algo que no LinkedIn até acho que é bastante utilizado, que é a compaixão, a gestão compassiva. E aí, quando eu fiz um curso para entender o que é esse negócio de compaixão, eu vou explicar, enfim, da forma que eu acabei estudando. Tem um livro maravilhoso que chama A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que eu super recomendo. E aí a compaixão é dividida em 3 etapas. A primeira é a empatia, você entender o que o outro está sentindo. Às vezes você pode se colocar no lugar dele ou não, mas você entende. O problema é que o excesso de empatia pode causar a fadiga mental, porque você se coloca muito no lugar dos outros que estão sofrendo, que você vai sofrer junto. Então, o excesso de empatia pode vir a fazer mal, inclusive. Mas ela é boa, ela é ótima empatia, para conectar com o outro. O segundo passo é o desejo de que o outro não sofra, de evitar ou aliviar o sofrimento da outra pessoa. E o terceiro passo da compaixão é você agir para que o outro não sofra. Então, olha que legal. Você entende que o outro tá sentindo, você não quer que ele sofra, e aí você vai lá e vai agir. E essa ação pode ser desde você doar dinheiro, empurrar um carrinho, fazer uma oração, enfim. Mas enquanto o excesso de empatia às vezes pode fazer mal, o excesso de compaixão não faz mal. E gestores compassivos não querem que suas equipes sofram. E aí é maravilhoso, porque você está criando uma conexão maravilhosa com a sua equipe. Alguém da equipe não quer que o líder sofra. Enfim, você está fazendo isso. Aí um dia, no LinkedIn tem muito disso, eu perguntei para o Ale Uman, que, enfim, do LinkedIn, trabalha com a Rê. Falei, ô Ale, me fala uma coisa. Mas um gestor compassivo, ele demite? Aí ele falou, sim, demite. Porque se a pessoa não está performando bem, ela está sofrendo, a empresa está sofrendo. Às vezes é bom esse empurrão para a pessoa, enfim, conseguir encaixar melhor na vida, tal. Então, mas quando você passa a olhar a compaixão como uma habilidade maravilhosa para os gestores, eu acho que a empresa fica mais forte e as relações humanas ficam muito melhores. Concordo com você. Tem algumas pessoas, inclusive, que dizem que não contratam amigos. E eu já, com várias empresas, eu acabo tendo que contratar. Eventualmente, eu acabo trabalhando com amigos. Sim. E a primeira coisa que eu digo para as pessoas, para todos, inclusive para os amigos, é que eu nunca contrato ninguém que eu não possa demitir. Né? Então, assim, essa é a base. Assim, porque não adianta eu contratar só, não vou contratar amigo, mas com essa pessoa muito boa profissional, eu não vou contratar amigo só porque é meu amigo, não, vou contratar, até porque quando você contrata alguém que você não tem uma relação pessoal, essa pessoa acaba se tornando seu amigo ao longo do tempo, que vocês passam tanto tempo juntos, mas tem que deixar claro para todo mundo que ali é uma relação profissional e todo mundo tem que entregar performance, tem que entregar resultado. Se você não entrega resultado, mas é seu amigo, em vez de ser compassivo, você está sendo complacente. E aí que é onde mora o perigo. Então você não deve ser complacente, porque se você é complacente com um amigo, né, a gente vai ter muita coisa além disso. Bom, já temos aqui resultado, vamos em frente. De acordo com o Guia da Carreira, algumas profissões estarão em alta no futuro. Quais se destacarão? Bom, em primeiro lugar aqui, deixa eu aumentar minha telinha, ainda bem que está aqui, que eu aumentar a telinha para vocês. Vocês estão vendo bem, né? Bom, nossa primeira resposta aqui é
especialista em experiência do cliente, muito bom, especialista em experiência do usuário e cliente. Bom, vamos lá, meu Voz da Consciência me ajuda aqui na 2, analista de Big Data, né, que nosso analista de Big Data também ficou em segundo lugar aqui. Em terceiro lugar, profissional de marketing digital. Em quarto lugar, aqui em verdinho, está com a gente engenheiro ambiental. E em quinto lugar, o profissional de direito digital com a gente. Excelentes respostas aqui, gostei. Deixa eu perguntar aqui para a Renata agora, né? Para Renata, o que você achou aqui das nossas respostas? Bom, eu achei, me chamou a atenção aí o analista de Big Data, porque no final eu acredito não, uma dos skills para o profissional do futuro é a capacidade de analisar dados. A Bela falou aqui sobre a questão de você se capacitar, entender de várias coisas ao mesmo tempo, mas tem um outro skill que eu acho que ainda não é muito falado, que é a sua capacidade hoje de filtrar o que você tem que aprender ou saber. Porque a gente vive uma overdose de conteúdo, né, o tempo todo e uma competição pelo nosso tempo e atenção. Então, é lógico que aí a gente está falando do analista de Big Data, enfim, estamos falando de um cientista de dados, mas todo mundo, de alguma forma, vai precisar saber analisar e tirar conclusões de dados e, inclusive, filtrar aquilo que precisa saber ou aprender, o que interessa, exatamente focar, porque hoje muita coisa chamando a nossa atenção, tirando a gente do foco o tempo todo. E eu gosto muito de uma frase do Yuval Harari, que ele diz que nesse tempo de abundância de conteúdo, clareza é poder. Não é exatamente essa frase, é uma tradução livre, mas clareza realmente é. Essa está no... exatamente. E essa frase eu gosto bastante, porque é isso, essa capacidade de entender o que é realmente importante e relevante para o desenvolvimento da tua empresa, para o seu desenvolvimento profissional, para compartilhar, para construir a sua imagem profissional. Muito bem, muito bem. Já quero pedir então para a nossa produção já colocar a nossa próxima pergunta aqui, porque a gente tem que acelerar, porque a Sapucaí é grande, né, e o carnaval está chegando, temos que tocar aqui tocar o nosso barquinho, como diria meu querido e saudoso Boechat. Bom, a nossa próxima pergunta para vocês aqui, já para a gente pegar mais uma nuvem de palavras, é: qual foi a habilidade no âmbito profissional que você desenvolveu ou exercitou durante a quarentena? Essa aqui eu tô bem curioso. Ô Bela, você que está sempre perto aí da juventude, dos milênios, direção Y, da galera sub-20, do pessoal que diz que não é da minha época, o que você acha aí que vai vir de resposta? E antes de você responder, eu quero te pedir para as pessoas também, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas no nosso chat, não deixem de interagir com a gente, manda as perguntas lá que a gente quer saber o que vocês estão pensando. Fala aí, Bela, o que você está acompanhando aí dessa geração? Você sabe que eu não sei se é a minha turma aqui, mas eu vi muita gente, inclusive uma turma que é bem mais da área de comunicação, dando uma fuçada ali em linguagens básicas para programação. Muita gente. A molecada aqui da Start fez milagre com programação recentemente numa plataforma que a gente lançou aqui de eventos, que até termina hoje, a gente encerra hoje um grande evento que a gente fez, e eu acho que isso chamou tanta atenção, talvez, mas grande parte das pessoas, pelo menos aqui da Start, deram uma olhadinha ali em linguagem básica de programação. Não vão usar no dia a dia, mas já sabem sentar ali com a turma a gente tem uma turma aqui que a gente chama turma do escurinho, eles que são os programadores, ficam ali numa sala, tudo escuro, aquilo ali sente até morcego. Ficam lá enfurnados, e cheio de computador, todo mundo programando, e agora todo mundo, até eu fui dar uma fuçada ali para entender um pouquinho. Eu sou muito da comunicação, então fugi rápido, mas fui entender um pouquinho ali como programava. Que bom, eu acredito super nisso. Eu acredito que a gente tem dois grandes públicos, né? Pessoas de lógica e pessoas de criatividade. E a dica sempre é essa:
Se você é uma pessoa criativa, vai entender um pouco de lógica, vai entender um pouco de programação. Se você é uma pessoa de lógica, se você é uma pessoa de programação, vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender um pouco de design, vai ser um pouco mais criativo. Isso vai ajudar que a gente possa desenvolver aqui as nossas novas habilidades. Quero já pedir para colocar nossa nuvem de palavras aqui, vou pedir para a Val comentar aqui a nuvem de palavras que vai aparecer. Não sei se para você tá assim, Val, vê se você consegue ver aí. Vamos lá. Para mim também aqui. Vamos tentar vou pedir para a produção só botar um pouquinho de lado aqui a nossa nuvenzinha de palavras. Já a gente vai entrar aqui. Não, já vai entrar. Já aqui eu estou curioso aqui para saber a sua aposta. Qual palavra para você define bem o que as pessoas aprenderam? Qual que é a palavra que você apostaria, Val? Eu acho que aprenderam a ser mais flexíveis, né? A se preocupar mais com o outro, ter mais empatia. São habilidades que, assim, no dia a dia, né, no mundo corporativo, pelo fato da gente nunca ter vivido isso, eu acho que deve aparecer por aqui, né? Tá aí, palavras para você. Ter resiliência, cuidar da saúde. Qual para você, né? Val? Qual para você, assim, a gente tem aqui resiliência, empatia, comunicação, autoconhecimento, adaptabilidade. Tem tanta palavra legal aqui, às vezes a gente quer fazer uma misturinha delas. Para você, assim, o que você acredita que se diferencia no profissional, nesse novo profissional aqui que se transformou durante a quarentena? Olha, eu acho, na verdade eu trabalho com 4 competências, porque eu acho que quem não tinha precisou ter. Tem pessoas que com certeza estão sofrendo, porque são competências que a gente não adquire da noite para o dia. Uma coisa, Mark, assim, a gente aprende, né? A gente é uma companhia que sempre, pela sua história da organização Bradesco, trabalha pela capacitação, pelo conhecimento e pela aprendizagem. Então, todos os nossos movimentos de aprendizagem é para que o profissional realmente busque as competências técnicas e comportamentais. E o que a gente precisou passar nesse momento, e cada profissional, se ele não tivesse tido a resiliência, se ele não tivesse tido uma adaptabilidade, se ele não tivesse, principalmente o líder mais empático, e aí o João hoje fez esse comentário com a gente, né, da compaixão da liderança, mas o próprio funcionário também empático com o outro, e ele não tivesse adaptabilidade e paciência para atravessar esse processo, acho que teria sido mais difícil, né? A gente sabe que muitos se depararam com essa situação e precisaram se reinventar, porque o dia a dia se transformou, a vida do trabalho foi para dentro da família, e no próprio âmbito da família, se ele não tiver essas competências, seria muito mais difícil, porque ele não foi fazer um home office, ele foi fazer um homework. Então, ele se deparou com o filho na escola, que a gente já comentou, que o pai não estava em condição de ajudar, e nem a escola, por vezes, né, são matérias que a gente há muito tempo não vê. A questão de ter a esposa, o cônjuge ou o companheiro também trabalhando no mesmo ambiente. Então, eu acho que esse movimento levou para essas palavras aqui, que bate com a minha sensibilidade ao longo desse tempo, e foram temas que a gente tratou com profundidade aqui na companhia, né, pela nossa Universidade Bradesco, pela nossa Universeg com os nossos parceiros, de como a gente se reinventaria nesses soft skills. E eu estou feliz aqui com a nuvem que chegou para mim aqui de palavras que eu estou vendo aqui na tela, que ela realmente é algo que eu acredito que são habilidades que nasceram e vão acompanhar a gente para a vida. Muito bem, Val, muito bem. Obrigado aí pela sua resposta. As minhas 2 habilidades que eu desenvolvi na quarentena foi resistência ao sofá e homeschooling. Desenvolvi isso com maestria. Já posso começar a dar aula já para os filhos dos amigos. Vamos seguir aqui agora com as perguntas do nosso chat. Tem muita pergunta chegando. Estou bem feliz com isso aqui. Já vou mandar direto para a Renata agora aqui, né? A pergunta vem do Sandro Santana. Ô, Renata, o que bomba no perfil do LinkedIn para atrair os headhunters? Conta para gente. Tá bem. Obrigada. Qual o nome do...
Sandro Santana. Tá, Sandro, obrigada pela pergunta. Bom, a primeira coisa que eu falo, né, quando as pessoas essa pergunta acontece com muita frequência, há muita essa curiosidade, é que não tem exatamente uma receita de bolo. O que a gente tem são boas práticas, né? E aí, mais uma vez, a gente fala aqui do elemento humano. Então, ter um perfil, primeiro ter o perfil, óbvio, na rede, ter um perfil completo, contar lá a sua história profissional e procurar prestar atenção em quais hard skills e soft skills você quer destacar e quais realizações, né? Então, isso, inclusive, ajuda na busca desses headhunters e faz com que você tenha ali uma relevância, né? Que isso apareça ali, que melhore a sua posição na busca. Uma outra coisa é usar o perfil do LinkedIn, não só para que ele seja ali a contar a sua história profissional, mas que ele seja um perfil ativo, é uma rede social, e rede social ela vive de conversas, então use o LinkedIn tanto para se informar, como uma ferramenta de conteúdo para você se atualizar, e também para compartilhar conteúdo, né? Fazer conexões, também seguir empresas, né, que te interessam. Essa atividade também, essa presença, esse uso do perfil, também faz com que o perfil fique mais relevante e chame a atenção das pessoas. Então, e além de contar a sua história profissional, o LinkedIn ele tem ali alguns campos para você falar das suas premiações, de textos que você escreveu, dos seus trabalhos voluntários. Então, até contar ali, numa linguagem que você se sinta muito à vontade, mas ser muito genuíno na hora que você conta a sua história profissional e contar, inclusive, os seus hobbies. Os seus hobbies também revelam sobre os seus skills, né, sobre as suas habilidades de colaboração, de trabalho em grupo, de relacionamento. Então, tudo isso contribui para dar visibilidade para o seu perfil e aumenta a consideração, né? Uma outra, parece óbvio, mas ainda para algumas pessoas não é, ter uma foto profissional, né? Uma foto, lembrando que o LinkedIn é uma rede profissional, então a sua foto deve mostrar ali, não deve ser uma foto do ambiente pessoal, né? Então, não usar, colocar foto com bebida, colocar foto de biquíni, enfim, pensar que você vai ser visto por alguém que está querendo se conectar com você profissionalmente. Tá? E o seu comportamento, a maneira como você interage. Então, na hora que você compartilha os conteúdos ou que você comenta um assunto, um conteúdo de uma empresa ou de outro usuário, fazer um paralelo com o mundo real, né? Como é que você se comportaria como numa reunião de trabalho, né? Porque você tem a sua rede pessoal que se parece mais com um ambiente mais informal. Então, tudo isso precisa ser pensado sem, mais uma vez, perder a sua autenticidade, né? O seu tom de voz para falar com as pessoas. Também essa é uma outra forma, né? Você ser genuíno, encontrar ali a sua identidade, né? Isso ser expresso através do seu perfil. Então, na verdade, são dicas de como ter um perfil relevante, e não aqui pensando em que não tem um passo 1, 2, 3. Tudo isso contribui para que o seu perfil seja relevante, não só para os headhunters, tá? Mas para você ser encontrado aí para fazer conexões, para ser chamado para projetos, enfim. Muito bem, muito bem. Quero seguir, então, agora aqui, já na sequência, a próxima pergunta agora vai para a Val. A pergunta para você agora aqui a pergunta para você é a seguinte: qual experiências profissionais devem ficar no pós-pandemia? O que vocês consideram mais importante? João, falhou aqui, Máquia, falhou aqui para mim. Você pode repetir? Claro. A pergunta para você agora. Sim. Tô aqui no meu telefoninho aqui, repegando as perguntas para você. A pergunta é a seguinte: essa pergunta vai para você. Quais experiências profissionais devem ficar no pós-pandemia? O que vocês consideram como mais importante? O que você considera mais importante? Qual que é a habilidade que depois da pandemia o profissional tem que se desenvolver? Olha, pós-pandemia a gente já falou de habilidades aqui com a própria nuvem de palavras, mas assim, eu acho que
Durante a pandemia, os profissionais, eles viveram experiências que permitiram a ele, talvez, ter um autoconhecimento muito diferente do que ele tinha no escritório. Porque quando a gente foi para casa, muitas pessoas se depararam com o seu computador, com seus equipamentos de trabalho, e talvez não, com certeza, com uma insegurança de como eu vou conseguir trabalhar, entregar os meus resultados e como a companhia, como a empresa vai conseguir me ver e conseguir reconhecer o trabalho que eu estou fazendo. Então, todos nós tivemos, né, que criar, como a gente já falou na própria Nuvem de Palavras, habilidades e se autoconhecer com a capacidade de dizer, eu estou num cenário absolutamente adverso, não tenho mais o meu líder aqui ou a minha equipe presencial ao meu lado que eu possa fazer uma troca quase que online, hora a hora, minuto a minuto, tenho uma entrega para fazer, não terei aqui alguém me acompanhando, porque o comando e controle, se ele já não era uma boa prática na pandemia, ele deixa de existir, ele passa a ser uma liderança por confiança. Então, eu acho que todos nós passamos a ter autogestão, né? E eu acho que isso é uma habilidade, uma competência que a gente adquiriu como profissional, que leva para a vida profissional e para a vida pessoal, porque é muito fácil quando a gente tem algo muito hierarquizado e a gente tem alçadas para subir um assunto. As pessoas geralmente não tomam decisões, as pessoas geralmente contam com a decisão do outro, que é o nível hierárquico acima. Então, eu acho que as pessoas precisaram se conhecer, entender que ela tinha autonomia, ela tinha uma entrega, ela precisava administrar o seu tempo com a vida pessoal e profissional, com tudo isso que a gente já falou aqui, e eu acho que são coisas que ela voltando para o teletrabalho, ou para um movimento part-time, ou para o escritório, são coisas que vai levar com a gente. E essa autonomia, inclusive, para o modelo ágil, como a gente está falando, para o movimento de inovação, de startups, de toda essa onda que a gente está vivendo e de transformação, é absolutamente necessário. Lembra-se que na minha primeira fala aqui eu falei de a gente viver aqui um movimento muito mais horizontalizado. E para isso, essas habilidades e essas capacidades descobertas por todos nós para entregar o resultado que estamos entregando, e não foi diferente nas demais empresas, tem que nos acompanhar, porque é uma transformação da forma de entregar e de fazer o trabalho, né? Muito bem. Seria isso. Muito bem. Essa pergunta foi da Maiara Oliveira. Eu acabei não citando Obrigada, a Maiara. Obrigada, Maiara, pela pergunta. Espero ter atendido aí a sua resposta. Muito bem. A próxima pergunta agora, ela vai para o João e para a Isabela. Vou pedir para a Isabela começar. A pergunta vem da Thalita Baticiotto. Qual a melhor forma de incentivar um familiar ou um parceiro de trabalho a pensar e agir com foco na inovação? Bela, essa pergunta é para você. Olha, um familiar eu não vou saber te responder bem, porque eu não consigo explicar para minha mãe e para o meu pai até hoje que eu faço. Então, quando eu conseguir explicar para minha mãe o que significa efetivamente inovação, o que significa efetivamente uma startup que fala em educação, onde o pilar é a inovação, eu vou poder dar essa dica. Eu ainda não consegui em casa, mas eu acho que no ambiente de trabalho, eu acho que a gente vive de exemplos, né? Então, começa você tentando trabalhar a inovação de alguma forma, porque o ser humano, ele sempre busca cases de sucesso para se inspirar, né? Então, a gente sempre fala que tem que ter um sponsor de inovação dentro da empresa, porque quando você vê a outra equipe fazendo uma coisa que saiu na tua frente, diferente, com um resultado bom, ou que alguém olhou, você fala, o que esses malucos estão fazendo? E aí você começa a dar um pouquinho de atenção a mais para a inovação. Eu acho que, lógico, você tem que ter um ambiente, um meio que propicie isso, né? Você tem que ter uma gestão que te dê liberdade para fazer isso, mas hoje é comum que se tenha, e se você não tem, dá teu jeitinho ali de começar a inovar um pouquinho, trazer
tem um monte de startups legais que estão a fim de fazer um pitch rápido para diretores da tua empresa falando de inovação. Então, plantar a sementinha aos poucos. Eu acho que é isso. O que você acha, João? Boa, Bela, adorei. Sabe que minha mãe também não entendeu o que eu faço ainda até hoje. Mas complementando, agregando, eu estava pensando qual que é o oposto da inovação. Acho que o oposto da inovação é a zona de conforto. E a zona de conforto é aquele lugar que você acha que é confortável, mas é extremamente desconfortável você ficar parado, né? E aí, pensando no familiar, a inovação, você vai convencer às vezes sua mãe a virar uma programadora, até pode, mas sim, talvez não seja o caso. Mas será que ela não pode inovar numa receita diferente? Ou vai entrar num site para aprender coisas, fazer um blog de receitas ou alguma outra coisa? Inovar no que ela gosta de fazer, né? Então acho que é muito isso. Se a pessoa consegue achar algo que ela gosta muito de fazer, e aí você fala, e se fizer diferente? Não fazer da mesma forma que vem sendo feito há trocentos anos. E acho que esse estímulo, e a outra parte que a Bela falou que é muito legal, a forma mais fácil de ensinar alguém é fazendo, não é falando, né? Porque até falam para os nossos filhos, os seus filhos, eles escutam o que você faz, não o que você fala. Não adianta você chegar lá e falar, faça isso, faça aquilo, e você faz tudo diferente, né? Então, se você tem uma atitude inovadora em vários aspectos da sua vida, se você não fica na zona de conforto, poxa, você pode inspirar. E especialmente aí, falando de pessoas mais velhas, que tendem a ir reduzindo o ritmo, quando a pessoa consegue enxergar esse mundo de possibilidades infinitas que tem hoje, uau, a pessoa começa a se empolgar e vai ganhar até mais vitalidade. Muito bem, João, muito bem, obrigado. Vou seguir então aqui agora, que a gente já está nos momentos finais aqui do nosso evento. A pergunta agora vai para a Renata e para a Valdirene. Como que o trabalho remoto, como ter o relacionamento próximo com o colaborador? Como o líder poderá perceber a real situação do seu colaborador? Renata, a pergunta vem da Silmara Suelen. Para você. Bom, a Val já falou várias vezes aqui sobre confiança, né, no trabalho remoto. Isso é fundamental. Você não tem mais essa possibilidade de enxergar o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que uma das coisas que vai ficar para o pós-pandemia, as pessoas mais confiantes, assim. Uma outra coisa é você oferecer ferramentas que as pessoas tenham, que possibilite o trabalho dela, né? Então, não é simplesmente o computador, né? É você pensar que tudo que aquela pessoa vai precisar para executar o trabalho dela. E isso também é fundamental para que você evite a repetição, né? Durante a pandemia, você precisa, ao mesmo tempo, aumentar os pontos de contato, de comunicação entre as pessoas. Então, já que você não tem ali rapidamente acesso às pessoas, você precisa aumentar o número de calls, enfim, né? Então, para isso, todas as ferramentas, enfim, todos os pontos de contato tem que estar aberto, tem que estar mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar que, já que você aumentou essa comunicação, você precisa ter ferramentas onde as pessoas possam colocar aquilo que foi produzido, esteja à mão, que as pessoas acessem isso rapidamente, né? Façam isso facilmente, exatamente para você poder concentrar essa comunicação no bem-estar das pessoas e naquilo que efetivamente precisa ser dito num one-on-one, né? numa conversa 1-a-1, ou numa reunião de time, e evite repetições e mais tempo ainda na frente da tela, que a gente sabe que isso não é natural para o ser humano, né? Passar tanto tempo na frente da tela. Então, isso é mais desgastante. E entender que as pessoas, elas não estão ali no ambiente de trabalho e que elas têm uma separação da vida pessoal, né? Hoje todo mundo está dentro da sua casa, então isso está sujeito a interrupções, isso está sujeito a mexer com o emocional desse time. E o trabalho de um líder é manter as pessoas motivadas, mas entendendo o momento de cada um, né? As pessoas têm dias difíceis, a gente sabe que durante a pandemia aumentou a ansiedade das pessoas, problemas para dormir, como a Val colocou aqui, a gente divide o ambiente, muitas vezes você tem que dividir o ambiente com os filhos e demandam atenção. Você virou especialista em homeschooling durante esse período, então certamente uma parte do seu dia de trabalho
passou a ser dedicado aos teus filhos, e aí você tem que realizar essa tarefa num outro momento, e o líder precisa entender isso, que a pessoa vai estar disponível nesse momento num outro horário. O importante é a entrega, né? E não contar que essa pessoa vai entregar, e não obrigá-la a estar lá todos os dias, às 9 da manhã, naquela reunião de time, no momento que a pessoa, de repente, para ela é muito complicado, ela precisa cuidar do filho dela. Então, que a liderança pode, na verdade, fazer é entender, na verdade, reaprender a liderar as pessoas, reaprender a se comunicar com as pessoas, né? Reaprender que não tem mais o escritório, né? E o bem-estar também, feliz, por exemplo, no caso do LinkedIn, eu sei que não é a realidade de todas as empresas, mas o LinkedIn ele ofereceu, e cada empresa tem a sua realidade, mas toda a estrutura, né? Não só física, né? De computador, de mesa, enfim, mas emocional, né? Então a gente tem aí agora pessoas com que a gente pode entrar em contato com um psicólogo, enfim, e para a empresa que não tem essa possibilidade, a liderança também passa um pouco, amplia a sua possibilidade, amplia o seu job description, as suas tarefas, né? Realmente é impossível você cobrar de um colaborador que ele desempenhe o papel dele 100%, se ele está passando por um problema emocional com essa pandemia, ou se ele tem uma pessoa dentro da casa dele que ele precisa cuidar. Então, é preciso antes entender o ser humano para depois cuidar do profissional. Perfeito, Renata, perfeito. Obrigado. Então, já que a gente reforçou o que a Val falou no começo, vou então fazer a última pergunta já para a Val comentar, que a última pergunta vem aqui, a hora da Karine. Quero agradecer também a todo mundo que mandou perguntas para a gente. Obrigado, gente. Temos mais de quase 500 pessoas no chat com a gente, interagindo. É muito bacana essa participação de vocês. E a última pergunta agora é da Karina Fontes, ela vai para a Val. A pergunta é a seguinte: para você, quais os princípios que um bom líder deve ter e por que é tão difícil equilibrar parte técnica junto com a boa liderança? Karina, né? Obrigada, Karina, pela pergunta. Karina, ao longo da minha estrada profissional, quase mais de 30 anos, eu pude perceber e aprendi muito que a gente pode mudar uma tecnologia, um processo, muito mais rápido do que um comportamento humano. Então, quando a gente se torna um líder e quando a gente está à frente de uma equipe, é um desafio muito grande a gente ter as capacidades tão desenvolvidas quanto a gente precisa. E ao longo dessa liderança, o comportamento humano também muda, né? A gente tem situações que faz parte da empresa, da vida da pessoa, do próprio líder, que todos os dias ele precisa ter uma disciplina de pensar no outro, de lembrar que ele tem sob responsabilidade dele uma equipe que o seguirá por modelo, uma equipe que aguarda dele um bom processo de feedback, um bom processo de escuta, uma comunicação de verdade aberta. Então, o líder hoje, para que ele consiga de verdade atingir as expectativas da equipe, ele precisa passar o tempo todo por essa aprendizagem. Mas se ele não tiver uma boa conduta, valores muito próximo dos valores da empresa, e que ele consiga dar transparência a tudo isso à sua equipe, ele terá dificuldades naturais. Então, a gente procura, né, todos os dias, na Bradesco Seguros, e não é diferente também nas outras organizações que eu passei, que o papel da liderança é fundamental que ele consiga ter esta integridade, esta transparência e o respeito a quem ele tem ao lado dele, como equipe, como parceiro, e entenda o contexto de onde ele está inserido e consiga agir com esta maturidade que a liderança precisa ter.
né? E se você não se colocar no lugar do outro, e se você não entender o ser humano que está precisando de você e que você precisa dele, a relação de liderança fica muito sensível. Então, acho que é um pouco isso, Karina. Que bom, obrigado, Val. Quero agora agradecer a todos vocês pela participação. Quero ouvir agora aqui, como foi para você, Isabela? Obrigado pela tua participação com a gente. Eu adorei, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu quero deixar um recadinho final aí com base no que a Val falou. A gente sempre fica tentando achar qual é a solução para determinada coisa, né? Então, para eu ser um melhor profissional, o que exatamente eu tenho que fazer? Gente, é tanta coisa que você tem que fazer, assim. É o aprender sempre, é o estar disposto a mudar sempre, porque a gente vai viver realidades diferentes ao longo dos próximos anos. Ninguém esperava uma pandemia. Ninguém esperava que em pleno século XXI a gente fosse estar vivendo o que a gente está vivendo agora, parece uma piada. Então, eu acho que manter-se sempre atualizado e com uma capacidade de mudar vai ser a chave para você, líder, analista, gerente, seja o que for, ter sucesso ao longo da carreira. E só para terminar aqui, gestão por contexto e propósito, né? Quando a gente fala em empresa, eu acho que vão ser os caminhos e os meios para que tudo aconteça. Então, procure uma liderança com gestão por propósito e por contexto, que vai ser o cara que vai contratar pessoas boas e deixá-las em paz para trabalhar, porque ele sabe onde que tem que fazer, sabe o que tem que fazer, onde é que tem que chegar, né? Eu acredito muito nisso. Pessoal, prazer imenso. Se quiser falar comigo, LinkedIn, sou bem ativa, Isabela com 2 L's Pugliese. Me procura lá que a gente bate um papo. Brigadão pelo convite aí, pelo papo. A você, obrigado, Isabela. Obrigado, Bela, é um prazer ter você com a gente. João, que legal também de conhecer você aqui. Obrigado pela tua participação, obrigado por toda a troca, por toda a generosidade com a gente. Poxa, gratidão, eu termino a fala agradecendo, que gratidão é uma coisa muito linda quando você começa a sentir as coisas que você está recebendo dos outros. E gratidão a todos vocês, Mac, Bela, Rê, Val, ao Marcos, que é nosso tradutor de Libras, e a todo mundo está ouvindo. E uma coisa muito bacana que eu aprendi é que a gratidão não é algo que você nasce grato ou não nasce grato. Quanto mais você praticar a gratidão, mais grato você vai ser. E mais você vai conseguir enxergar coisas que antes você não enxergava. E são coisas maravilhosas que estão acontecendo ao nosso redor. E quando você faz exercícios de gratidão, faz bem para você e para o outro. Então eu vou propor aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, se você sentir esse chamado, manda um WhatsApp da gratidão para alguém, agradece alguém hoje. E aí, se tiver sem graça, você fala, eu vi uma palestra agora, um painel do Bradesco Seguros, e falaram para a gente agradecer alguém que a gente não agradeceu. Manda um WhatsApp para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai receber muito feliz isso, e vocês vão ficar mais fortes, essa união. Muito obrigado a todos vocês. Sou grato pelas tuas palavras e vou fazer isso já, sim. Pode deixar que, assim que terminar o painel, vou seguir seu conselho. Rê, obrigado também. É sempre bom poder te ouvir, poder estar pertinho do LinkedIn, essa ferramenta que ajuda tanto a gente. É bom ouvir vocês aí e é bom saber que vocês também são de verdade, né? Não é só um site. Obrigado. Eu que agradeço. Adorei participar. Super feliz e honrada aqui de estar com esse grupo tão bacana. Obrigada, João, Val, Bela, ao Marcos, a todo o time de Bradesco Seguros e TV1 que nos deu suporte aqui para esse evento acontecer. Fiquei muito feliz, aprendi muita coisa, espero ter contribuído aí com a vida da audiência, agora e no futuro, em que essa live vai ficar, esse conteúdo vai ficar no ar. Então, eu concordo aqui com a palavra do João, porque eu acho que gratidão é uma coisa que eu valorizo muito na minha vida. Adorei, assim, vou também ajudar, vou engrossar essa corrente de gratidão. Também tenho essa gratidão, né, o que o LinkedIn possa proporcionar para a vida das pessoas, muitas coisas que ele proporcionou para minha, não só pelos 8 anos que eu trabalho lá, mas antes, né, então que a gente possa ajudar aí os profissionais aproveitarem esse futuro, né, ou esse presente. Estou muito feliz, viu? Muito obrigada e parabéns, a Bradesco Seguros aí pela iniciativa.
Legal, legal. Sempre muito grato mesmo. É sempre muito bacana. Dona Valdirene, tivemos quase 500 pessoas simultâneas com a gente no Live BS, também no YouTube. Caramba! E aí, o que você achou? Né, Mark? Foi um prazer te conhecer. Você nos deixou super à vontade. A sua condução foi uma delícia. Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar com você, Isa, com o João, com a Renata. Com certeza foi uma troca, uma aprendizagem. Esse momento é tão rico na nossa vida, né? A gente poder trocar o que a gente conhece, a gente ser humilde para entender que a gente precisa aprender todos os dias, que a vida nos ensina, que além da gratidão, que eu continuo aí nessa carreata sobre a gratidão, porque para mim é algo absolutamente de valor. Eu acho que a vida da gente se transforma quando a gente é grato, que a gente reconhece o outro e ter a humildade, né? Como a gente aqui parou para aprender, parou para trocar, parou para ouvir. Então, com certeza, vocês enriqueceram o nosso painel, estiveram conosco fazendo essa troca, ajudando a todos que estão online conosco a aprender, a refletir, a olhar para esse futuro, que ele é tão incerto, mas ele está tão na nossa mão ao mesmo tempo. Então, como é que a gente, todos os dias, consegue buscar uma leitura, consegue buscar um painel desse, consegue entrar nessas redes de vocês com tanto aprendizado e a gente consegue aí ampliar o nosso horizonte do conhecimento. Eu acredito que através da educação a gente transforma, que momentos iguais esses são para a vida, né? A gente não leva só para a vida profissional, tem com certeza algo que a gente vai levar para a vida toda aqui, em cada palavra, ou em uma palavra, ou em todo o painel. Então fica aqui a minha humildade de agradecer a todos vocês e a minha humildade pessoal de saber o quanto que eu aprendi e como foi bom estar aqui com vocês. Espero que vocês que estão aí online conosco tenham tido aí um momento agradável, de muita aprendizagem. Foi uma delícia. Super obrigada. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, viu? Olha, Val, eu tô feliz também. Já estou recebendo aqui o WhatsApp da gratidão do Fernando, da Bradesco Seguro, do Gabi também está com a gente aqui. Sou grato a todo o time da Bradesco Seguros pelo convite. Grato ao Marcos também, que foi brilhante na tradução simultânea. Verdade, aqui. Marcos, para você. Marcos, para você, assim, um aplauso para você. Eu falei do Marcos com tanto cuidado que assim. E obrigada a toda a equipe que nos apoiou também. Obrigada, Marcos. Esse evento foi genial, porque ele conseguiu conectar muitas pontas na cabeça da gente que está acompanhando aqui. Deu para trazer para a gente, e eu acredito que cada uma das quase 500 pessoas que estão com a gente estão conectadas com a gente. Entenderam que a gente não está trabalhando só por dinheiro, e sim por conhecimento e por reconhecimento. Está todo mundo integrado, não está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo mar. E porque está todo mundo no mesmo mar, uns de barco, outros de prancha, cada um com as suas dificuldades, mas todo mundo está tentando ficar pertinho para se aquecer, e é esse quentinho no coração que a gente fecha essa nossa transmissão aqui para o Live BS, também para o YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu me diverti e aprendi aqui nessa tarde com vocês. E nós também queremos saber a sua opinião sobre o nosso evento. Escaneie aqui o nosso QR Code. Esse aqui é outro QR Code, está aqui do ladinho. Esse aqui é o Marcos, esse aqui é o nosso QR Code, tudo certo? Então, escaneie aqui o nosso QR Code, que está aqui desse ladinho aqui para você. E, por favor, responda para a gente a sua pesquisa de satisfação. Ela é bem curtinha e simples, mas ela é muito, mas muito importante para nos ajudar a fazer um evento cada vez melhor para você que está acompanhando a gente, tá bom? E continue ligados também nas nossas novidades aqui da Bradesco Seguros, seguindo a gente nas redes sociais. Curtam as nossas páginas, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter e, claro, também não esqueça de curtir a nossa página no LinkedIn. Quero agradecer a participação dos nossos convidados que dividiram conosco suas experiências com tanta generosidade e deram dicas muito valiosas que atendem aos gestores, aos profissionais que querem se atualizar e também atualizar a sociedade como um todo, que precisa se manter informada sobre esse cenário que muda a cada dia. Como o João falou lá no comecinho, esse cenário VUCA.
Obrigado, João Paulo Pacífico, Isabela Pugliese, Renata Fontana e a Superval Secato com a gente aqui. Obrigado a toda a produção da TV1, obrigado a todo o time da Bradesco Seguro que ficou aqui por trás das câmeras, como a Bianca, o Fernando, o Gabi, todo mundo com a gente. A gente é muito grato. Sem vocês seria impossível fazer essa atividade de hoje, tá bom? Obrigado especialmente a todos vocês que estiveram conosco assistindo, participando, interagindo, mandando suas perguntas. Quem puder, manda aí uma chuva de emoji para a gente, manda suas palmas, manda sua gratidão, mesmo que você não mande para a gente o WhatsApp, mas manda sua energia positiva, que ó, a gente vai sentir daqui, tá bom? Obrigado a todos vocês, um excelente fim de tarde, aproveitem para fazer o fechamento de hoje e aproveitem o feriado que está chegando, a gente se vê no próximo evento. Tchau, tchau, gente!